Paz amada. Tudo bem? Graças a Deus. Muitos aqui eu já conheço, né? Outros eu já conheci. Mas eu quero, assim, estou feliz de estar aqui, né, nessa manhã e de estar aqui com vocês, né? Eu louvo a Deus, posso até testemunhar, né? Passei por um período muito difícil na minha jornada, né? Muitos aqui já conhecem um pouco da minha história, da minha jornada com o Senhor. Em 1990 foi o dia do meu convertimento e Deus, desde lá, nunca deixou de trabalhar e de cuidar das nossas vidas, né? Da minha vida. E eu louvo, irmão, que eu passei um período realmente complicado, né, na minha vida, na minha vida pessoal, né, no casamento, na área financeira. Foi uma tribulação terrível, né, ministerialmente. Foi assim, muita luta, né, muita dificuldade, né, mas Deus nos colocou de pé. O apóstolo Paulo disse uma coisa nas cartas aos Coríntios. Ele disse assim: olha, nós podemos se abater, se entristecer, se angustiar, nós podemos até cair, mas jamais Deus vai permitir que sejamos destruídos. E é uma das coisas que Satanás não pode, nem contra mim e nem contra a tua vida, é destruir a tua vida. Quem tem aliança com o Senhor, quem tem promessa do Senhor, né? A Bíblia diz: aquele que começou a boa obra, ele é fiel para concluir, e aquele que vos prometeu, ele é fiel para cumprir as suas promessas, né? E eu louvo a Deus que foi um momento muito difícil, e Deus sempre procura uma maneira e uma forma de te resgatar da onde você está, né? Da onde você está caído, porque eu me senti um momento caído, né? A mente perturbada, querendo seguir os meus próprios caminhos, meus próprios pensamentos, minhas próprias vontades carnais, por causa de uma palavra que o pastor Hélio deixou aqui, por causa do que? Dos pensamentos, por causa de frustrações, por causa de decepções, né? E dar mais foco, valorizar muito mais as dificuldades, as frustrações, o cenário que Satanás coloca diante de você, né? De desânimo, de decepção, de frustração, para que você olhe para aquilo e diga assim: ó, tá vendo? Não adiantou de nada. Eu faço tudo e aqui tudo, né, começa de forma errada, né? Porque uma coisa eu aprendi, irmão: os erros te levam a lugar de longe, e a gente às vezes não consegue entender. Vivi um momento muito difícil, mas Deus, naquele momento difícil, Ele colocou a vida do pastor Hélio no meu caminho, que além de ser meu irmão de sangue, é um homem de Deus. E não é porque ele é o meu irmão de sangue, entendeu? Eu sempre separei ele, meu irmão de sangue, e ele, um homem de Deus, né? E foi um momento muito difícil que Deus começou a trabalhar colocou eu, me trouxe para Osasco, vim para Osasco, né? Fiquei muito mais próximo a ele e ele muito mais próximo a mim. Aí a gente começamos a orar, ele dando conselhos, e eu percebia que aquele conselho era uma palavra de Deus, né? Cada palavra que vinha entrava no espírito, entrava no coração, mexia com a mente, né? Sacudia as nossas dúvidas, sacudia as nossas inseguranças, sacudia aquele medo, né? Porque eu digo uma coisa, irmão: o inimigo conseguiu tirar tudo de mim, só não conseguiu tirar o meu temor ao Senhor. Ele só não conseguiu tirar a minha convicção de que Deus me amava, e a minha esperança que qualquer hora eu sabia que a situação ia mudar. E naquele momento Deus começou a usar a vida do pastor Hélio, trazer umas palavras rema para mim,
umas palavras proféticas para mim, e eu comecei a dar ouvido, e eu comecei a tomar posse daquelas palavras, e Deus começou a trabalhar nas madrugadas, e Deus começou a trabalhar durante os dias, aquilo não saía, e o Espírito Santo começou a falar comigo de forma mais clara, né? Foi derrubando aqueles pensamentos, foi destruindo aqueles pensamentos de mal, a qual eu tinha o próprio respeito da minha vida. Imagina, irmão, um homem que muitas vezes saiu de lá, ungido do Senhor, viu Deus fazer grandes e grandes milagres, né? Em milhares e milhares de pessoas. Vivi, irmãos, privilégio diante do Senhor, de Deus fazer grandes e grandes milagres, de surdo ouvir, de pessoas com câncer serem curadas, milhares de pessoas serem curadas, milhares de pessoas serem libertas, pessoas oprimidas, pessoas com problemas de vício. Vi coisas extraordinárias Deus fazendo. Vivi um tempo no ministério de grandes prodígios e milagres. Em 1992 o Senhor me enviou para uma cidade chamada Espinosa de Minas, para fazer uma obra missionária lá, fazer uma obra de Deus. Amado irmão, fiz coisas extraordinárias. Mas eu não me esqueço, uma vez, uma noite, uma madrugada, que eu sabia que o inimigo estava furioso comigo. E um dia verdadeiramente eu ouvi, né, ele dizendo: eu vou destruir o teu ministério, eu vou destruir a tua vida. E eu não dei consideração àquilo, e vivi grandes e grandes milagres. Por isso que a gente não pode subestimar. Mas eu comecei a ouvir a voz de Deus, e comecei em momentos difíceis. Quando eu voltei da Espinosa para cá, a igreja onde a gente congregava estava passando por um momento difícil, né? Era lá em Carapicuíba, né? Ainda era em Carapicuíba, não tinha vindo ainda para Osasco. Quando eu voltei em 1975, foi em maio de 95 que eu voltei de missões, né? A igreja estava passando por um processo muito forte de divisão, né? Era lá no Carapicuíba, de divisão. E eu estava naquele momento ali, na igreja Ágape, né? Todo mundo que já conhece, era eu, a apóstola Beatriz, o pastor Leão, e estava passando um momento muito forte de divisão. Mas Deus sempre foi zeloso, irmão, né? Quando eu vim de lá, quando eu cheguei aqui em São Paulo, não era novidade para mim. O Espírito Santo de Deus já tinha me falado lá em Espinosa, entendeu? Que era para mim vir aqui, tomar conta da minha família, tomar conta da minha vida, seguir o meu caminho, entendeu? E não se envolver com nada, nem ir para a direita, nem ir para a direita, nem apoiar ciclano, nem apoiar fulano. Quando eu cheguei à igreja, estava num processo de uma divisão terrível, 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 né? E ali a gente começamos nova caminhada. Só que a gente é aquilo, não? Você passa um processo quando você tem amor à obra de Deus, quando você tem amor às coisas de Deus, quando você tem amor às almas, tem amor o que Deus verdadeiramente faz na sua vida, amados irmãos. É complicado. E para mim, na época, talvez era isso que Deus tinha que tratar comigo, que talvez, acho que para mim, o ministério era mais importante que tudo. E a gente tem que tomar cuidado para que o ministério não tome o lugar de Deus, para que o ministério não seja mais valorizado que Deus, para que não seja mais importante do que o Senhor. Sabe por quê? Porque quando as coisas é mais importante do que Deus, ela toma o lugar de Deus, você vai cair em período de frustração e Deus vai ter que tomar. Eu me lembro bem de um pastor argentino, que ele teve uma experiência com Deus. Ele dizia para o Senhor, ele tinha ido numa conferência de avivamento, né? E chegou na conferência do avivamento, ele viu Deus fazendo grandes milagres, grandes maravilhas, e ele era de uma igreja grande, uma igreja muito bem estruturada, enorme, 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 enorme. Só que ele não via as coisas mais acontecer. Ele tinha entrado em conformidade, já estava satisfeito com aquilo que Deus havia dado, já estava satisfeito com aquilo que Deus já estava fazendo na igreja dele. Então ele não queria subir mais escada, ele não queria ir mais além, né? E ali ele ficou, e ele percebeu que ele caiu numa condição de conformidade ali.
E quando ele veio daquele congresso que Deus estava fazendo coisa extraordinária, ele falou: meu Deus, o que está acontecendo com o meu ministério? O que está acontecendo com minha vida? E ele começou a orar: o que está acontecendo? Eu quero mais. Eu confesso os meus pecados, eu confesso as minhas transgressões. Senhor, o que está acontecendo? E sabe o que Deus falou para ele? A idolatria do seu ministério. O teu coração é idólatra. E ele se assustou com aquilo. E como é que se diz? E ele se assustou. O ministério era maior que tudo para ele. A igreja era maior que tudo para ele. E Deus tirou aquela idolatria do coração dele. Ele se arrependeu, caiu em pranto, se arrependeu dos pecados, se arrependeu daquela idolatria sobre o seu ministério. E Deus fez um avivamento extraordinário na vida dele. A igreja viveu um grande mover mesmo na vida dele. E eu com certeza, irmão, eu percebi que isso, porque o ministério era tudo para mim. O ministério era tudo. Era tão tudo que muitas vezes eu colocava ele acima da família. Muitas vezes colocava ele acima de todas as coisas. Por quê? Porque além daquele amor que havia tomado o meu coração, era a minha dedicação, era dia, era como diz, né? Aquele primeiro amor, aquele homem que quando tem a sua namorada, aquela primeira paixão que você faz tudo por ela, né? Você faz tudo. Né? E eu estava num ponto de dar vida mesmo para aquele ministério, amava mesmo de paixão. Então quando eu cheguei lá, e quando eu voltei assim, todas aquelas pessoas que estavam na liderança eram uma referência para mim. Foram pessoas que me ajudaram quando eu me converti ao Senhor, me ajudaram dia após dia. Me orientaram na palavra, eram meus orientadores, eram os meus ministradores, né? Eram meus pais espirituais, pessoas que eu tinha uma referência muito grande. Depois, quando eu chego, eu vejo aquela situação devasta de divisão dentro da igreja, cada um para um canto, cada um para um lado. Né? E depois a igreja não começou a viver as mesmas situações. Então o que aconteceu? O quê? As lutas daquele processo, irmão, daquele processo da igreja eu deixei que tomasse o meu coração, eu deixei que tomasse a minha mente. E quando a gente fala tomou o nosso coração, o que acontece? Causa frustrações, decepções, e isso começa a controlar a tua vida. Você começa a olhar para aquilo e falar: meu Deus, como é que pode chegar a esse ponto? Você fica inconformado. E aí, Satanás encontrou uma brecha. Eu fui me distanciando, me esfriando. E aí, o inimigo tomou uma brecha. E ele sempre toca em você aonde te dói mais. Mas a Bíblia diz, amados irmãos, quando chegou uma madrugada, uma coisa que sempre me acompanhava era uma palavra que nunca saía da minha mente, do meu coração. Era Deus falando para mim todos os dias. Eu me lembro uma vez que eu estava com os amigos aqui em Osasco, estava com os amigos ali, uma situação difícil ali, e o Espírito Santo falou para mim: eu te amo, você é meu. Aquilo me perturbava. Eu falava: meu Deus. Na madrugada eu dormia, antes de dormir, numa tribulação terrível, numa situação difícil, e o Espírito Santo falando: te amo, você é meu. Você é meu. Aí foi quando eu procurei o pastor Hélio. Eu falei: é o seguinte, me ajuda aí, irmão. Me ajuda aí. E nisso aí nós começamos a conversar. Deus começou a trabalhar, irmão. Trabalhar. E graças a Deus, Deus me colocou de pé. Em nome de Jesus.
retomei minha família, retomei minha casa, retomei meus filhos, retomei a minha vida normal, retomei a minha vida espiritual, retomei verdadeiramente, né, a condição ministerial do Senhor, e Deus começou a levantar. Amados irmãos, eu vou dizer algo para vocês. Quando foi pouco tempo, por isso que eu falo, Deus tem algo, né? Deus não levanta a gente em pouco tempo, né? Quando Deus, assim, a gente comecei já a conviver com o pastor Hélio aí, em pouco tempo, Deus já começou a transformar minha mente, começou a trazer, a primeira coisa foi paz, né? Trazer paz para poder pensar, né? Para você poder analisar, para você poder refletir, né? E Deus começou a trazer paz. Eu percebi, retomei meu lar, retomei minha casa, retomei minha vida, e tudo Deus ainda num processo, né? Muita coisa de restauração, de renovação, e Deus começou a levantar. E Deus começou a renovar, trazer de volta aquela alegria pela palavra, aquela alegria, aquela força na oração. E eu vi que Deus começou a colocar, me levantando muitas vezes, né, durante as manhãs. É uma coisa que Deus nunca tirou do meu coração, foi uma vida de oração, irmão, né? Deus começou a me colocar, eu achei estranho. Eu falei, nossa, onde eu estou encontrando tanta força? De manhã acordado com aquela vontade de orar, né? Aquela vontade de louvar, aquela vontade de meditar na palavra do Senhor. E assim foi indo o processo. E hoje eu estou aqui para a honra e para a glória do Senhor. Né? Hoje eu voltei, né? Tive conectado, eu e minha esposa estive visitando ainda até outros ministérios, tudo abençoado, foi muito bom para a gente também, que trouxe bastante renovação, né? Comecei a ir na igreja lá próxima, como é que chama lá? Arena Transformados. Como? Arena Transformados. Arena Transforma, né? Arena Transformados, né? Lá em Alphaville, nome de Deus começou também a trazer uma renovação lá. Mas eu sabia que Deus tinha algo, irmão. E quando Deus tem algo, não adianta a gente fugir, né? Você pode correr para todo lugar. Quando Deus quer alguma coisa com você, em algum lugar, não importa. E uma coisa que eu nunca me preocupei na minha vida, irmão, foi questão de tamanho e nem números. Nunca me preocupei com isso. Porque eu me lembro lá em 1992, quando eu fui para Espinosa. Vocês sabem que quando eu fui para Espinosa, irmão, sabe, a igreja estava no auge. A igreja estava lotada. Deus fazendo maravilha, Deus fazendo milagre, Deus batendo no Espírito Santo, Deus fazendo coisas grandes lá em Carapicuíba, a igreja crescendo de maneira extraordinária lá em Carapicuíba. Extraordinária. E justamente naquele momento que estava crescendo, né, no auge, Deus me pegou e me levou lá para o começo de tudo. Começar do zero uma obra em Minas Gerais, numa cidade chamada Espinosa, irmão. Sertão de Minas, lugar seco, povo idólatra, povo envolvido na divisa da Bahia com feitiçaria, com bruxaria. Cheguei lá olhando humanamente, falando assim, irmão, o transporte de lá era carro de boi, pra você ter uma ideia. A terra lá era rachada, fazia mais, como é que se diz, fazia uns 8 meses ou um ano que lá não chovia. O povo passando uma situação de miséria. Eu andava da cidade para ir para a roça pregar o Evangelho, 14 quilômetros a pé, debaixo de uma terra solta lá de barro. O sol 40 a 45 graus. Sabe? E Deus, amado irmãos, e Deus sempre cumprindo a sua vontade. Cheguei lá do zero, sozinho, que a primeira vez que eu fui sozinho, né? Primeira vez eu fui, depois eu levei minha família. Vim aqui, né? Eu namorava com a minha esposa na época, a gente namorava por carta ainda, né? Era cartinha para lá, cartinha para cá,
porque ela trabalhava em morar em Carapicuíba ainda, né? E eu estava lá, e depois eu tive que vir para cá, casar e voltar para a cidade de Espinosa, amados irmãos, e foi do zero. Então eu nunca olhava para tamanho de igreja, e nem para a prosperidade de igreja. Sabe o que eu vou dizer para o irmão? Porque já me chamaram, depois que eu vim de Minas Gerais, eu estava aqui, eu recebi tantos convites para estar em igreja grande, né? Para ter salário, para ter uma vida até estável financeiramente, proposta de pastor chamando, reconhecendo o meu chamado, ele vem congregar conosco, vem aqui viver, não dá salário, dá tudo, fazer isso e aquilo. E eu nunca aceitei. Então eu nunca procurei igreja grande e nem igreja pequena. Eu sempre procurei a vontade do Senhor, porque diante dos olhos do Senhor não tem igreja grande, não tem igreja pequena, tem igreja. Não existe comunidade grande e comunidade pequena, existe um povo de Deus. Existe um povo de Deus. E era isso que eu tinha no meu coração. A minha intenção era almas. Uma alma vale pelo mundo inteiro. E essa sempre foi o meu propósito, de buscar. E foi isso que mais me frustrou. Porque muitas vezes, amado irmão, a gente quer que as pessoas pensem como a gente pensa, né? A gente quer que as pessoas desejam o que a gente deseja, faça o que a gente faz, quer que tudo seja uma concordância. Eu imaginava assim, por ser todos líderes, por ser todos ungidos, por ser todos cristãos, por todos estar ali, tinha que ter o mesmo pensamento, né? Mas não era assim, e por isso veio. Mas o Senhor nos honrou, e o Senhor me trouxe para cá. Conversei com o pastor Hélio, o Senhor me trouxe para cá, e eu estou muito feliz. Quando Hélio disse que tinha abriu, o pastor Hélio abriu um ministério, que ele estava com o ministério, já tinha batido uma alegria no meu coração. E não foi dele não, não foi ele que chegou para mim, vamos com o meu ministério, não, vamos comigo não. Porque quando ele me ajudou, mesmo eu sendo irmão de sangue, me ajudou também espiritualmente, de uma forma totalmente neutra, com interesse único, de ver a minha vida abençoada, de ver Deus fazendo o que Ele queria fazer. Mas o Espírito Santo colocou no meu coração, quando eu tive realmente decisão, porque a gente precisa ter um lugar, né, irmão, para congregar, a gente precisa estar ligado a um lugar para congregar, para que a gente possa dar fruto, para que a gente possa estar cooperando com o que Deus quer. E aí o Senhor me trouxe para cá. Eu procurei o pastor Hélio, né, e disse para ele, né, que eu estaria aqui junto com ele, amém? Junto com ele aqui, né, participando com os irmãos, junto com os irmãos, participando com os irmãos. Eu estou muito feliz, né? Estou realmente em paz no meu espírito, no meu coração, e peço para os irmãos continuem orando, amém? Continuem orando, para que nós possamos crescermos juntos em nome do Senhor Jesus. Amém? Que a gente possa dar frutos juntos no Senhor Jesus. E vocês podem ter certeza, irmão, eu não tenho muita coisa para dar não, mas o que eu tenho, eu compartilho com os irmãos. Eu estou à disposição mesmo aí, em nome de Jesus, né, com o pastor Hélio. Estou congregando até não, tá? Não estou como pastor, não é chegada a minha hora ainda, mas estou aqui como membro da igreja, entendeu? Estarei aqui como membro da igreja e deixar Deus concluir o processo. O momento certo, a hora certa, o tempo certo, porque nós viemos conversando com o pastor Hélio, né, e ele como liderante da igreja, né, veio dando essa orientação. Então nós vamos ver processo por processo. A hora que Deus falar, a hora que Deus direcionar o nome de Deus, a hora que Deus direcionar o meu coração, eu estarei à disposição do ministério aí, para o que Deus realmente quiser, seja qual for, porque título para mim não significa nada. O que significa para mim é fazer a vontade de Deus. Para mim, em primeiro lugar, está a vontade de Deus.
Eu sempre digo, Senhor, eu quero viver a tua vontade. Não estou preocupado se é apóstolo, se é bispo, se é pastor, quem que é, se é diácono, se é diaconisa, o que seja, no âmbito espiritual do meu chamado. Não importa. Individual disso, eu quero servir ao Senhor, eu quero viver tua vontade. Agora, se ela for qualquer coisa em assumir, em fazer, eu estarei à disposição. Amém? Então nós vamos dar uma salva de palmas para Jesus. Para quem começa aqui, tem minha esposa.